Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Tá bem cedinho aqui, eu tô gravando mais ou menos às 6 da manhã. Dei início a uma rotina nova que eu tenho visto muitos frutos e eu recomendo vocês, né? Hoje é um feriado, mas eu levantei feliz, né? Mais cedo e eu tenho aprendido muito sobre as manhãs, sobre o poder que tem, né? Você levantar antes de tudo, começar a ver que enquanto você já está ativo, você está caminhando. Muitas pessoas ainda estão dormindo, o dia para elas não começou. E eu acho que quando a gente acorda mais cedo, a gente começa a desfrutar mais do presente, do dia que Deus nos deu. E a gente começa a ver coisas que a gente não via, começa a valorizar pequenas coisas como um clima fresco, um tempo nublado, a criação. Enfim, pessoal, eu recomendo muito que vocês façam isso. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo. E hoje eu queria trazer um assunto que foi tema de um devocional que eu fiz e me impactou bastante o que eu aprendi. E eu espero que vocês sejam edificados através desse vídeo. O tema desse vídeo hoje é a fé que se vê. E isso é muito engraçado porque o contexto de fé, o que a fé significa, né? É algo que parece não fazer sentido com essa frase. A fé, segundo a Bíblia, ela é a convicção de coisas que você espera, mas que você não viu. Então, no contexto bíblico, a fé é uma convicção, uma certeza plena naquilo que vai acontecer. E muitas pessoas fazem confusão com esse conceito, né? E o que é a fé? Eu tenho uma forma de entender, de explicar que eu acho que fica mais fácil em relação a isso. Imagine que a fé, ela substitui o objeto pelo qual você espera, né? Então, um exemplo. Às vezes você é uma pessoa enferma, você é uma pessoa doente. E quando você diz que você tem fé, que você será curado, é como se a fé, ela se materializasse na sua cura e você experimentasse essa fé como se ela fosse o objeto que você está esperando, como se ela fosse a cura. Você ainda não recebeu a cura, mas você já recebeu a fé para crer na cura. Então, enquanto você zela por essa fé, enquanto você desfruta essa fé, enquanto você fortalece essa fé, no momento certo, ela se materializa, ela se substitui pelo seu alvo a qual você estava esperando. Ela se transforma no objetivo final. E isso nos faz lembrar muito, né, para quem acredita na palavra de Deus, na Bíblia, do contexto de salvação. Muitas pessoas falam assim, eu sou salvo, eu acredito em Jesus, eu sou salvo. Ninguém é literalmente hoje salvo, né, porque não se revelou o dia, né, do Senhor, o dia que Deus irá julgar o mundo, assim, definitivamente pessoas serão salvas e outras não. Esse dia ainda não chegou, mas a fé, ela substitui nesse tempo, no tempo que ainda não chegou o juízo, né? Ela substitui a salvação que há de se manifestar. Então, nós trazemos a salvação que está no futuro para esse presente, com a fé. Então, nós guardamos essa fé, essa esperança, e no momento certo ela vai se materializar, né? Vai se transformar no objeto pelo qual nós cremos, né? Que é isso, a salvação. E então, por que falar de uma fé que se vê, né? Como assim, a fé que se vê? A fé não é uma convicção de uma coisa que a gente espera, de algo que a gente não viu? Sim, mas a fé, ela pode ser vista nas pessoas, ela pode ser compreendida de outras formas. E como assim? A fé, quem tem fé, você consegue ver no seu comportamento, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de caminhar. E eu comecei a pensar sobre isso. Embora as pessoas não vejam a fé uma das outras, porque ela é invisível, sim, a fé é invisível, mas os frutos da fé não são invisíveis.
É impressionante como a gente vê o comportamento de Jesus ao curar as pessoas. Eu peço perdão aí pelos ruídos, tá, pessoal? Minha calopsita aqui fica doida, passa carro na rua, é impressionante, né? Só na hora de gravar o vídeo. Mas tenta manter o foco, porque eu sei que Deus quer falar algo com você. Então, nós vemos que, embora a fé ela seja algo invisível, quem tem fé demonstra que tem. Isso sim é visível. E eu comecei a perceber o quanto a gente falha nesse quesito. De falar que tem fé em algo, mas o nosso comportamento ser diametralmente oposto a esse fato. Então muitas pessoas falam assim, eu sou cristão, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé na Bíblia, mas o seu comportamento ele é totalmente desconectado dessa realidade. Ela diz que crê, ela diz que espera, ela diz que faz, mas na prática você não vê, na prática você não entende isso. Então eu fui impactado por uma frase, eu queria ler para vocês, eu não separei não, mas eu queria ler para vocês. A frase diz o seguinte: a fé que se vê na boca, nas mãos e nos passos, né? Então nós temos que ver a fé das pessoas através das palavras que ela profere, através das obras das suas mãos e através dos seus passos, né? O caminho que elas percorrem, para onde elas estão indo, de onde elas vieram e para onde vão. Certo, pessoal? Um vídeo bem curtinho. Espero que você tenha aprendido algo. Espero que releve os barulhos aí. Vou tentar dar uma editada melhor nos próximos vídeos. Mas senti de falar isso com vocês. Que Deus abençoe a cada um. E que vocês perseverem nesse caminho. E que Deus te abençoe. Até a próxima.